Olá, está no ar mais um episódio do Identidade, o nosso programa de entrevistas, de bate-papo descontraído e que sempre tem um convidado que vai somar para a nossa vida, que vai nos inspirar e trazer preciosas lições. Então, seja muito bem-vindo por aqui, sinta-se em casa e aproveita para chamar mais gente para acompanhar o programa de hoje, viu? Já compartilha o link do YouTube nos seus grupos de WhatsApp, youtube.com/Novo Tempo. E a convidada de hoje é a Eliane Mello, psicóloga e fisioterapeuta especializada na região pélvica. Esse tipo de fisioterapia é responsável pelo fortalecimento do assoalho pélvico, o que evita problemas provocados pela perda de força nessa região, como a incontinência urinária, por exemplo. Essa área tem mais reflexos na saúde da mulher, mas também é ideal para tratamentos em crianças e em homens. Então fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Pelo contrário, vai aprender muito, viu? E ainda pode mudar o seu olhar de como esse tipo de exercício é importante, inclusive para o bem-estar e prazer sexual. Eu volto em 30 segundos, já na companhia da Eliane por aqui. Até já! Ela é psicóloga, fisioterapeuta pélvica e autora do livro Conversa Íntima. É cofundadora e proprietária da Laço e Soma, uma produtora de conteúdo com espaço no Instagram, Facebook e no YouTube, com o propósito de conversar abertamente sobre relacionamento e sexualidade. Já são mais de 35 mil livros distribuídos, mais de 3.800 alunos em 42 países, mais de 200 mil seguidores e milhares de pessoas que se beneficiam com os conteúdos relacionados à sexualidade no Brasil e no mundo. O objetivo dela é promover uma mudança na realidade atual, ampliar os nossos conhecimentos e nos motivar a termos relacionamentos mais saudáveis. Seu propósito de vida é formar um exército de pessoas felizes sexualmente. E como cristã, o seu conteúdo leva em consideração a ciência, mas também os princípios bíblicos. Eliane, seja muito bem-vinda aqui ao Identidade. Boa noite para você. Boa noite, Gabi. É um prazer estar aqui com você, com a sua audiência, e vamos aproveitar esses momentos. É verdade, o prazer é nosso aqui em te receber. Agora, Eliane, você é casada com o Gesrel já há 20 anos. Desse casamento tiveram 2 frutos aí, né? A Lara e o Vitor. Mas você trabalha com a sexualidade há 17 anos. Por que você escolheu esse tema em específico? Trabalhar com sexualidade, Gabi, tem tudo a ver com a minha própria história. Porque eu comecei namorando e eu achei assim, só amar é o suficiente para ser feliz sexualmente. E eu estava enganada. Então, namorei 3 anos e 3 meses, tinha certeza que eu ia ser muito feliz no meu casamento, mas quando eu entrei no casamento, eu comecei a ter alguns percalços. E o primeiro deles teve tudo a ver com dor. Então, eu sentia muita dor na relação sexual, e por mais que eu estivesse casada com a pessoa que eu amava, eu não conseguia aproveitar desse presente que Deus nos deu, que é o relacionamento sexual. E a partir dessa minha dor, dessa minha dificuldade, eu comecei a estudar muito. Na época eu fazia fisioterapia, enquanto estudante mesmo, e eu comecei a estudar muito, tudo relacionado ao assoalho pélvico, para tentar resolver o meu problema. Isso porque eu tinha ido numa médica e ela tinha falado assim, olha, Eliane, o que está acontecendo com você é uma condição que a gente chama de vaginismo, é uma contração involuntária dos músculos do assoalho pélvico. E quando ela me falou aquilo, eu, peraí, músculo, assoalho pélvico, fisioterapia, vou pesquisar. E eu comecei uma busca incansável pela resolução desse meu problema. E junto com essa resolução do meu problema, eu pensei assim, eu preciso saber o que Deus sonhou para a minha sexualidade. E eu não encontrava livros, eu não encontrava muita coisa. E tudo que eu fui encontrando, eu fui começando a fazer palestras, eu fui começando a pensar em como ajudar outras pessoas que também sofriam com o mesmo problema. E daqui a pouco eu estava fazendo palestras, eu estava ajudando as pessoas, ainda como estudante, e de forma mais intensa quando eu me formei e eu fui me especializar nessa área. Então, a minha vivência com a sexualidade, ela toca em 3 aspectos da minha vida. O físico, inicialmente por causa da dor, mas também toca no espiritual,
porque eu fui atrás do que Deus queria para a minha vida sexual, e também no emocional, porque a gente precisa sempre cuidar das nossas feridas emocionais para a gente conseguir ser feliz nessa área que é tão importante. É verdade. E você tem livros aí nessa área, inclusive livros infantis, que eu vou aproveitar para mostrar aqui, essa coleção chamada Era Uma Vez a Vida, que vai falar um pouco sobre como a gente, como adulto, como pais, deve orientar as nossas crianças em relação à sexualidade, né, desde cedo, né? Me fala um pouco mais sobre o conteúdo dessa coleção, por que você resolveu escrevê-la e de que maneira é a maneira saudável para a gente falar sobre isso com os nossos filhos pequenos. Então, a educação sexual começa na barriga. Então, a gente começa a pensar assim, que criança é essa? O que eu quero transmitir para ela? E educação sexual, Gabi, é diferente de falar sobre sexo. Existe uma confusão muito grande. Quando eu penso em educação sexual, eu estou pensando em quem é essa criança, o sexo que ela tem, é ela gostar dela, é ela aceitar o corpo dela, cuidar bem desse corpo, Conhecer esse corpo, saber higienizar esse corpo, saber sobre o desenvolvimento dela, né? Então, na infância, na adolescência, e também saber como que ela foi formada, né? Então, educação sexual envolve vários pilares. E essa coleção, ela trabalha exatamente cada um desses pilares da sexualidade infantil. É uma coleção que é indicada para crianças entre 4 e 11 anos e cada um dos livros vai trabalhar um dos pilares da educação sexual infantil. E nesse caminho, os pais também ficam perdidos, né? E aí os pais ficam, mas e como que eu vou trabalhar esses livros? E aí a gente pensou nos pais e escrevemos também um manual para os pais lerem antes, saberem do conteúdo ali de todos os livrinhos e poder trabalhar com a sua criança, com o seu aluno, porque também é usado em escolas, Sim. com o seu filho, e de uma forma que a sexualidade ela se torna muito mais saudável. Natural, assim. Natural, tranquila. Então, essas atividades, elas ajudam também na fixação, né, de todo o conteúdo. Agora, Eliane, outro livro que você escreveu é o Conversa Íntima, dessa vez já voltado para o público adulto, né? Inclusive, fala muito, eu tenho esse livro em casa, fiz questão de comprar, já faz tempo, inclusive quero me inscrever no Destrave, que eu acho muito importante, né, para a gente se conhecer um pouco melhor, mas ele é focado especificamente ali na questão do adulto e além da sexualidade, o livro inteiro você fala de conceitos bíblicos, né, de como Deus espera que seja isso na nossa vida. Fala um pouco mais sobre esse trabalho. Então, Conversa Íntima, ele foi o primeiro livro que eu escrevi. E ele vem exatamente como um resultado desse meu esforço em estudar a área da sexualidade, em querer descobrir esse Deus criador da sexualidade. E foi muito gostoso escrever o livro Conversa Íntima. Quando eu estava escrevendo, eu sempre pensava assim, esse livro ele vai ser uma ponte entre todos os conhecimentos científicos que não chegam nas pessoas comuns que precisam. Sim. E uma ponte entre o conhecimento que Deus quer que você tenha no seu casamento. Por quê? Porque a gente vive um momento social onde a gente tem interferências de todos os lados. E se a gente for pensar na nossa vida sexual, Gabi, a gente não sabe o que Deus sonha para ela. Às vezes a gente está ali pensando que Deus ele não se preocupa com o nosso prazer, que ele não quer, que é um Deus que só proíbe, é um Deus que só diminui o seu prazer, e não é isso. Deus nos criou com um potencial incrível para o prazer, e a Bíblia traz tudo isso. Então, escrever o livro Conversa Íntima foi uma união de estudo científico com o estudo bíblico, com a minha experiência pessoal, para fazer com que esse conhecimento se tornasse acessível para pessoas comuns que precisam desse conhecimento para que o casamento se torne mais feliz. Sim. Então, apesar dele ter uma carinha assim feminina, ele é muito importante para os homens também, né? Eu sempre dou o exemplo do meu marido. Meu marido, ele fala assim, já li 4 vezes, então os homens precisam ler pelo menos uma. Pelo menos uma. Agora, Eliane, é muito comum a gente ver dentro da igreja, né, dentro das famílias cristãs como um todo, um certo tabu em relação ao sexo, em relação ao prazer sexual. Esse livro traz bastante essa questão também, né, de como você mesma falou ali, como Deus nos criou seres sexuais e para sermos felizes, inclusive nessa área também.
Então, nele você desmistifica uma série de questões, tira ali dúvidas e, claro, nos seus perfis ali das redes sociais, você constantemente faz esse trabalho também, né? Sim, o livro ele tem essa cara, né? Essa cara de trazer um conhecimento, quebrar uma crença equivocada e substituir essa crença equivocada por uma nova forma de pensar. Então, todos os capítulos a gente vai trabalhando exatamente esses aspectos. Então, Deus como criador da sexualidade, o seu corpo como uma máquina perfeita, as fases da relação sexual. Então, a gente vai tocar em desejo, excitação, orgasmo, resolução, os percursos errados, né, os trajetos equivocados que a gente toma no meio da nossa vida e que a gente pode retomar esse caminho certo. Então, a gente também vai falar sobre essas inadequações sexuais, escolhas equivocadas, os limites que a Bíblia coloca, né? Porque existem também. É importante, claro, a gente sempre trazer essa ideia de que Deus, ele é um Deus que quer que a gente tenha prazer e ele sabe a melhor forma de sentirmos prazer. Então, existem limites também. E a gente traz esses limites em um capítulo. E esse é um livro que é leve. Eu costumo dizer assim, é uma leitura muito tranquila, é uma leitura leve. E eu tenho recebido muitos feedbacks, né, das leitoras, dos leitores. Eles falam assim, nossa, Eliane, eu pude reescrever a minha forma de pensar a partir dessa leitura. Então, ele está no caminho, né? Tá. E como é importante, porque a gente sabe que muitos casamentos venham ao fim, eles chegam ao final, justamente por não terem uma conexão nesse sentido da relação sexual. Então, leitura obrigatória aí para quem está nos assistindo, Conversa Íntima, da Eliane Mello. Agora, eu já pincelei rapidamente aqui, a gente falou um pouco sobre o movimento Destrave, mas eu queria que você falasse um pouquinho mais antes da gente ir para o intervalo. Então, o movimento Destrave, ele é um movimento que tem como base essa triangulação do espiritual como base, o físico e o emocional. Então, eu acredito numa sexualidade, Gabi, que é completa. Uma sexualidade que Deus desenhou pra gente, uma sexualidade que cuida da minha área emocional e também da minha área física. Então, o movimento Destrave, ele vem trazer o conceito de Deus sobre sexo. Qual é o conceito de Deus? É um conceito que envolve felicidade, não só física, sensações físicas de prazer, mas também uma satisfação emocional. O sexo, ele tem dois fatores. Ele tem o fator emocional e tem o fator físico. Então, eu não posso promover, por exemplo, um curso sem trabalhar esses três fatores, o espiritual como base, o físico, trabalhando o meu corpo, ensinando exercícios para que eu esteja mais aberta para esse prazer, e o emocional, né, cuidando de todos esses aspectos frágeis da nossa formação. Então, nós somos pessoas que não fomos bem educadas sexualmente, somos pessoas que temos crenças equivocadas. Precisa ser reconstruído ali, né, muita coisa. E aí, nessa parte emocional, a gente toca exatamente nessas feridas, nesses machucados que a vida trouxe, numa nova forma de pensar a sexualidade. Então, o movimento Destrave, ele é um movimento que engloba tudo que eu faço. E ali no Instagram, através dos livros, conteúdo gratuito, e aí ele vai ser aprofundado através do Destrave curso, né? Uhum. E aí esse Destrave curso, ele é voltado, tem o Destrave mulher, tem o Destrave homem, tem o Destrave mais, que é os dois juntos. Então, a gente pode trabalhar esse destravar total da sexualidade com princípios, com valores, cuidando do espiritual, do físico e do emocional. Esse é o objetivo. Bom. Legal. A gente vai fazer uma pausa rápida aqui, mas você continue com a gente, porque depois do intervalo a gente vai falar, inclusive, mais sobre essa parte prática dos exercícios, né, da fisioterapia pélvica, exatamente. Então, não saia daí, a gente volta já. Identidade de volta nesta noite conversando com a Eliane Mello, ela que é psicóloga e também fisioterapeuta, especialista nessa região pélvica. A gente vai falar um pouco mais aqui sobre essa questão dos exercícios que podem nos ajudar a ter, inclusive, mais prazer durante a nossa relação sexual. Mas antes de continuar a conversa, eu quero oferecer para você de casa
Esse novo guia de estudo lançado aqui pela Escola Bíblica da Novo Tempo é o guia de estudo chamado Pais Preparados, Filhos de Caráter. Você pode pedi-lo utilizando o nosso WhatsApp, que é o 12 98244 4449, para você ter filhos emocionalmente saudáveis, que serão ali, a gente vai ter uma sociedade melhor se a gente tiver uma sociedade mais saudável, inclusive emocionalmente, né, Eliana? Agora, continuando aqui a nossa conversa, a gente estava falando sobre o destrave no bloco anterior, né, que você proporciona ali para os seus seguidores nas suas redes sociais, inclusive cursos também que vão ajudar. Agora eu queria que você falasse sobre a fisioterapia pélvica propriamente dita. São exercícios práticos que a gente como mulher deve fazer, não sei se tem para o homem também, para que fortaleça o assoalho pélvico e assim a gente consiga ter mais prazer durante a relação. Tem para todo mundo, viu, Gabi? Ok. Então, a gente pensa assim, o que é o assoalho pélvico? O assoalho pélvico são músculos que estão ali fechando a nossa pelve. Então, nós temos ossos, né, na nossa pelve e a gente tem ali por baixo só músculos. E qual o nome desses músculos, né? O nome desses músculos é assoalho pélvico. Em inglês, o nome é pelvic floor, ou seja, chão pélvico. Então, é exatamente isso que o assoalho pélvico faz com a gente. Ele é o chão da nossa pelve. E aí eu preciso falar para vocês as 3 funções do assoalho pélvico. A primeira função é de apoio em relação aos órgãos. Então, esses órgãos, né, o útero, a bexiga, o reto, eles descansam literalmente em cima do assoalho pélvico. Então, o assoalho pélvico tem a função de apoio. Outra função muito importante é a função esfincteriana. Então, a gente consegue segurar o xixi, segurar o cocô, o pum, por causa do assoalho pélvico também. E a terceira, e não menos importante, função do assoalho pélvico é a função sexual. E essa é pouco falada, né? Então, o assoalho pélvico, ele contribui tanto para o prazer feminino, como também para o prazer masculino. E a gente pode potencializar o uso desses músculos e ter mais prazer na relação sexual. E não é difícil, é um exercício simples, existem várias formas de exercitar o assoalho pélvico. A gente pode trabalhar desde a criança até o idoso, com objetivos diferentes e, como você me perguntou sobre o prazer sexual, então existem sim exercícios específicos para o prazer sexual. Na mulher, por exemplo, os exercícios para o assoalho pélvico vão ajudar na lubrificação, vão ajudar a ter prazer de uma forma mais rápida, de uma forma mais potente também, então orgasmos mais intensos, mais duradouros, orgasmos que não demoram para chegar. Essa excitação, ela melhora. E no homem, o homem que exercita o assoalho pélvico, ele tem controle da ejaculação. E qual é o homem que não quer controlar esse momento, né? Tanto para esperar a mulher ter prazer, como também para ejacular ali no momento junto com ela. Então, os músculos do assoalho pélvico, quando bem trabalhados pelo homem, eles promovem esse controle da ejaculação. Mas também não é só isso. Os músculos, eles também vão ajudar a ereção. Então, muitas vezes a gente pensa que a ereção é só essa chegada do sangue. É também, mas são os músculos do assoalho pélvico que fazem com que essa ereção se mantenha. Então, um homem que trabalha o assoalho pélvico vai ter melhor ereção, controle da ejaculação, e a mulher também vai ter inúmeros benefícios. São muitos benefícios, né? A gente está falando aqui mais voltado para a área sexual, mas você pincelou ali outros, né? Inclusive a questão de segurar a bexiga, do controle do esfíncter. Por isso que é importante a gente exercitar esses músculos, gente, e deixá-los fortes, para que a gente não escape ali um xixi de vez em quando, né? Porque com os idosos, por exemplo, que o órgão já está mais velho e tudo mais, é comum ouvir que ao espirrar ou tossir, escapa um pouquinho do xixi. Se a gente trabalhar esses músculos, inclusive na idade avançada, que a gente consiga com que isso não aconteça, né? Então, são muitos os benefícios. A Helena está falando mais aqui sobre essa questão sexual, mas é muito interessante. Agora, eu quero saber como que de forma prática a gente faz isso. Eu lembro que quando eu fiz um curso de noivos aqui pela Igreja Adventista, né, antes do meu casamento, eles falaram de alguns exercícios, como, por exemplo, quando a gente está fazendo xixi, a gente segura o músculo para prender o xixi
e depois solta de novo. Segura e solta. Esse é um dos exercícios que fazem a gente fortalecer esse músculo, Eliane? Gabi, foi ótimo você ter trazido esse exemplo. Por quê? Esse exercício ele foi muito difundido. Eu acho que assim, por uns 40 anos, de forma exaustiva. Médicos ensinavam, livros tinham esse exercício, mas que fique bem claro aqui para todos nós que a gente não deve fazer esse exercício. Olha Tá? só. Então, na fisioterapia pélvica, a gente entende que você cortar o jato de urina é até uma forma de você avaliar esses músculos, mas não deve ser feito com frequência. Por quê? Porque a gente não quer que a bexiga seja prejudicada. E no momento que a gente está fazendo xixi, é uma descarga neurológica muito forte, né? Então, vai, esvazia a bexiga, eu quero você vazia. E se de repente a gente contrai, o que vai acontecer? Essa bexiga ela vai ficar confusa. É para eu soltar o xixi todo, espremer esse xixi para fora, ou eu fico relaxada. E quem faz esse exercício por muito tempo, a longo prazo, pode desenvolver incontinência de urgência. Aquela pessoa que não consegue chegar até o banheiro e fazer o xixi. Então, ela vai chegando e já vai querendo perder a urina, né? Então, a gente não indica hoje esse exercício no momento de fazer o xixi. Mas, né, ficou claro essa parte? Mas a gente pode fazer em outros momentos. Né? Então, vamos colocar todo mundo aqui para fazer, inclusive a Gabi, né? Também vou fazer. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai apoiar direitinho os pés aqui no chão, né? Vai empinar um pouquinho o bumbum para trás, para poder ficar com uma postura, né? Bem bonita, igual a da Gabi. E a gente vai fazer exatamente o que a Gabi comentou, como se você estivesse segurando o xixi. Mas não tem xixi nenhum saindo, então não vai ter prejuízo, tá? Okay. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se a gente estivesse segurando o xixi, como se a gente estivesse segurando o pum. Todo mundo sabe fazer isso. A gente só nunca tinha conciliado isso com uma vida sexual prazerosa, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui minha mão, e você que está aqui comigo, e você que está aí em casa, você vai contrair o seu assoalho pélvico, como se estivesse fechando tudo lá embaixo. Um detalhe, não vale usar os músculos da perna, não vale usar o músculo do bumbum e nem o abdômen. Você precisa sentir exatamente a região ali do ânus e da vagina, ou do pênis e do ânus, tá? Então, a ideia é fechar toda essa região, como se você estivesse segurando o xixi, como se você estivesse segurando um pum, ok? Então, vamos lá. Contrai, aperta tudo, tudo, forte, forte, forte e solta, relaxa. Mais uma vez para os desavisados, né? Sim. Então, contrai, segura tudo, muito bom, e agora relaxa. A gente vai percebendo que cada vez que a gente vai repetindo, vai ficando mais fácil, né? Então, mais uma vez, contrai e relaxa. Quando a gente faz esse movimento, a gente está levando vida lá para baixo. Está chegando mais sangue. E quando chega sangue, a gente tem uma melhor sensibilidade. Quando chega sangue, os nossos músculos ficam mais saudáveis. A nossa resposta sexual também melhora. Então, por exemplo, mulheres que têm dificuldade com a lubrificação, elas podem fazer esse movimento que eu acabei de ensinar de um jeitinho mais rapidinho. Então, contrair, relaxar, como se estivesse piscando, né? Então, o marido começou a chegar ali perto, começou a te beijar, te mostrar um interesse, e você fica pensando, ai meu Deus, mas eu tô seca, não tenho lubrificação ultimamente, aí você lembra de mim e começa a piscar. Fazer esses exercícios. Interessante. A gente podia ficar horas aqui conversando, porque é um assunto extremamente importante, que não é difundido tanto assim,
Mas o nosso tempo, infelizmente, acabou. Mas a gente vai deixar aqui no GC as redes sociais todas da Eliane Mello, para que você possa ter contato com esse conteúdo e se desenvolver melhor em todas as áreas da sua vida, como ela falou aqui. O assoalho pélvico não é só nessa questão sexual, mas nessa também. Então, Eliana, muito obrigada pela sua participação aqui. Que Deus continue te usando, te abençoando, para mostrar esse caminho feliz ali no sexo para mais pessoas. Foi um prazer, Gabi. Conte comigo aí nessa caminhada. Tá certo, obrigada, gente. E para você aí de casa também, fique então ligado nesses conteúdos para que você tenha mais saúde também. Uma ótima noite para você e até o próximo programa. Tchau, tchau.